Gente, e agora a gente vai ver tudo sobre o cio. Como é que elas se comportam, como é que os machos também se comportam. E eu fui conversar com a doutora Juliana, que vai contar tudo pra vocês. Gente, hoje eu estou com a doutora Juliana e nós vamos conversar um pouquinho sobre o cio, aquela fase das nossas fêmeas que deixam particularmente a mim louca, né? Porque eu tenho 2 machos e 2 fêmeas. Aí, imagina aí como é que não fica a minha cabeça. Tenho que tirar de perto, né? Porque senão lá em casa vai virar um canil, tanto cachorro, porque, né? Enfim. Doutora Ju, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Doutora Ju, explica pra gente essa loucura do cio delas. Que elas ficam tudo loucas, né? Dentro de casa. Ficam tudo doidas porque querem ter bebê, né? Querem namorar, né? De direito. Tudo safadinha. Ave Maria, meu Deus. Mas no comportamento, muda muita coisa? Muda. Um pouco antes de iniciar o sangramento, você já tem algumas alterações de comportamento. Às vezes o animal fica um pouco mais carinhoso, agitado, e aí inicia o sangramento, onde a vulva vai ficando mais inchada e vai começando a liberar feromônio. E aí, além delas estarem a fim de procurar namorado, os namorados sentem aquele cheirinho delas e já ficam doidos para procurar ela. Então tem tanto a procura delas quanto a atração dos machinhos. Você deve ficar louca mesmo. Os machos, eles mudam muita coisa, tanto quanto as fêmeas. Na verdade, os machos mudam mais do que as fêmeas. O normal é que o macho sinta o odor de uma fêmea no cio a pelo menos 2 km de distância. Então, ele já começa a ter alteração de uma fêmea que está a 2 km. Imagina, isso num prédio. Imagina a loucura. E os machos, eles precisam dominar aquele território para que a fêmea venha e ele possa copular com ela, cruzar com ela e aí desenvolver, passar seus genes adiante e fazer os descendentes. Então, no caso de uma pessoa que tem mais de um machinho em casa, né, e tem a fêmea, então pode gerar até confusão entre eles? Pode gerar confusão entre eles. Só separar a fêmea nem sempre significa que você vai ter paz. Muitas vezes eles ficam brigando entre si porque eles estão competindo pela fêmea e também eles vão estar sob estresse o tempo todo, entendeu? Então para de se alimentar porque eles só conseguem pensar nela, naquela preciosidade. Doutora, e também tem a outra questão, né? Quando alguma pessoa tem um machinho, né, e às vezes não tem a fêmea, fica naquela procura incessante, porque quer que o machinho tenha os filhotinhos. E a gente vê que às vezes a pessoa não procura nem saber como é que é a vida daquele outro dog, só quer saber do estético, mas a gente sabe que às vezes o que tem fora não é o que tem dentro. Exato. E aí, o que a senhora recomenda? Assim, normalmente quem tem macho quer filhotes, quem tem fêmea não. Não, exatamente. As a pessoa meninas que tem fêmea é que se ferra na situação, né, gente? Com certeza, vai gastar, porque você tem todo o cuidado, tem o trabalho de parto, muitas vezes tem uma cesárea, a ultrassonografia, exames de sangue, então é muito complicado esse período para fêmea. Além de fica feinha, peito caído, cai pelo. Então tem umas mudanças aí no corpo. E aí normalmente quem é dono de uma fêmea tem ela como um bebê. Então não quer botar pra cruzar. O macho sempre quer, não tem custo nenhum pra ele, então é fácil. Mas o que é que acontece? Algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro, olhar se o macho tem os 2 testículos. Isso é muito importante. Criptorquidismo, que é o caso de um cãozinho que não tem um ou os 2 testículos na bolsa, isso pode ser passado geneticamente. Então, esse animal, ele não é indicado para reprodução, ele deve ser castrado. Um animal que tem sarna demodéxica, que é também uma falha na proteção desse animal, na pele. Então, ele tem uma sarna que ele não consegue se defender. Essa falha também é passada para os descendentes. Então, esse animalzinho não deve ser indicado para reprodução. É muito comum em Shih Tzu, por exemplo,
dermatite atópica. E aí todo mundo tem dermatite atópica e ninguém liga, todo mundo quer reproduzir seu cãozinho. Isso também é passado para os descendentes. Então, um cãozinho que tem diagnóstico de dermatite atópica, ele não é um bom companheiro para a cruza. Então, se você tem esses diagnósticos fechados, evita botar para reprodução. E procurar bem, porque muitas vezes a gente tem... você tem um cãozinho da mesma raça do meu. Isso. E não pergunta de onde veio, qual é o canil, quem são os pais. E aí você pode ter cruzamento consanguíneo, parentes de pai ou de mãe vindos do mesmo canil. Então, você pode ter problemas genéticos a partir dessa cruza porque você não perguntou, entendeu? Então, procurar origens genéticas diferentes e de preferência animais saudáveis. A gente também tem situação onde o cachorro vai para casa da fêmea e lá ela não é tão bem cuidada, tem carrapato, o animalzinho volta com carrapato. Então tem uma série de cuidados que você tem que ter antes de botar a sua cadela no cio. Vermifugação, vacina em dia, antiparasitário. Por quê? Porque ela tem que estar plena de saúde, porque ela vai ter uma queda nessa imunidade quando ela tiver gestante. Então você tem que prepará-la para isso. Também é importante falar na idade para essa cruza. Muitas vezes a gente quer que a fêmea cruze, mas aí não agora, e quando vê tá tarde demais. Então, a idade ideal é a partir do segundo cio, que é quando o corpinho dela está formado, preparado para poder gerar, e até os 6 anos, certo? É a idade máxima para reprodução. No entanto, hoje já se indica que isso seja entre os 2 anos e os 5 anos. Então, a gente ainda é usual fazer essa margem um pouco maior do segundo cio, que é em torno de 1 ano e meio, até os 6 anos, mas o melhor para ela mesmo é que seja entre os 2 anos e os 5 anos. Depois Passou disso, disso, não é bom botar mais para reproduzir, não vai fazer bem a ela, o desgaste para ela é muito maior do que o benefício. Tá vendo aí, gente, as dicas que a doutora Juliana passou hoje para vocês aí do Conselho Pet. Doutora Ju, muito obrigada por ter participado do nosso programa. Muito Realmente obrigada foi a você. enriquecedor essa matéria com você, falando tudo sobre o cio. Muito obrigada a vocês, estou à disposição.